Então, nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre inflação e nós vamos, para isso, falar um pouco sobre os anos da hiperinflação no Brasil. Então, quando foi esse período, né? O período de maior inflação? Ele começa na década de 80, então nos anos 80 o investimento externo no Brasil diminui consideravelmente, a gente tem uma dívida externa que explode e aí a economia ela entra em crise e dessa crise surge um processo inflacionário bastante severo, né? Aqui tem uma foto dessa época, né? A gente tem remarcadores em ação em um supermercado. Nos tempos da inflação galopante, os produtos amanheciam com um preço e anoiteciam com outro, então a gente tinha um processo de remarcação diário de preços. E aí a maior inflação anual já registrada foi de 93, como inflação de 2.477%, sendo que a menor inflação foi a de 98, que foi 1,6%, ok? Então, como é que esse processo ele consegue ser revertido, né? A gente tem aqui um descontrole total. O governo Sarney consolidou a volta da democracia no Brasil. Na economia, porém, marcou o início de experiências desastrosas calcadas no populismo. Para tentar conter a inflação, Sarney anunciou o Plano Cruzado, em 1986, baseado no congelamento geral de preços. Foi o período dos fiscais do Sarney, cidadãos que espontaneamente monitoravam as gôndolas do supermercado. Então, nesse período aqui do Plano Cruzado, o governo estipulava um controle sobre os preços dos artigos que eram vendidos na economia. A medida conteve a inflação artificialmente, mas produziu desabastecimento. A gente já tinha falado um pouco disso anteriormente, né, que não adiantava conter os preços de forma artificial, porque à medida em que os empresários eles não conseguem repassar para os produtos um aumento, por exemplo, no custo de produção, eles vão se sentir absolutamente desinteressados em produzir mais e isso faz com que a gente tenha falta de produto. Com os produtos em falta, o comércio passou a cobrar ágio, a inflação voltou sem dó. Em 1989, atingiu 1973% ao ano. O recorde mensal foi batido em março de 1990, quando a taxa alcançou 82%. Vocês conseguem imaginar isso? O que é uma inflação de 82% no mês, né? Então, um trabalhador assalariado, por exemplo, ele recebia o seu salário no começo do mês, no final do mês esse dinheiro tinha, de certa forma, muito menos poder aquisitivo do que no começo do mês, já que no único mês os preços aumentaram 82%, os preços gerais, né? O índice de preços medido aí no mês de março de 1990. Os comerciantes remarcavam os preços diariamente. Nesse quadro pré-apocalíptico, os brasileiros levavam as últimas consequências à correção monetária, uma loucura econômica institucionalizada no Brasil. Com ela, preços e salários eram reajustados automaticamente assim que era divulgada a inflação do mês anterior. Então, a gente tinha um processo de retroalimentação, né, dos preços. Então, a prática realimentava o monstro, pois a alta de preços era replicada no futuro. Uma praga só extinta com o Plano Real em 1994. Então, era aquele esquema da inflação inicial, né, o reajuste de preços de um período servia para alimentar o reajuste do preço do período seguinte. Em maio de 1993, Itamar nomeou Fernando Henrique Cardoso, então ministro das Relações Exteriores, para o Ministério da Fazenda. Naquele mês, a inflação de preços acumulada em 12 meses já estava em 1.348%. O objetivo da reforma monetária era lançar uma moeda cujo valor fosse, se não atrelado, pelo menos muito próximo ao dólar. A gente vai comentar um pouco disso aqui, mas a gente vai ver com mais propriedade por que o real estava atrelado ao dólar quando a gente for falar um pouco mais com detalhes sobre câmbio, ok? Bom, o Plano Real dependia de 5 fatores essenciais, então a gente não teve só a troca da moeda, né? O que a gente teve aqui como passos para que o Plano Real funcionasse? Primeiro, zerar o déficit público, justamente o fator que gerava a emissão de dinheiro. Para isso, haveria um aumento de 5 pontos percentuais em todos os impostos federais e privatizações de estatais, principalmente dos
bancos estaduais. Então, a ideia, a gente tinha uma dívida pública muito alta nesse momento, e era essa dívida pública que motivava o governo a emitir dinheiro. Aí a gente pode retomar aqui, né? Vocês se recordam lá da teoria monetarista? Então, o excesso de emissão de dinheiro fazia com que os preços subissem, né? Então, para isso o governo precisava arrecadar mais, então ele aumentou os impostos, e uma outra forma identificada pelo governo nesse período foi privatizar as estatais, porque esse dinheiro, né, da privatização, decorrente da privatização, teoricamente serviria para zerar o déficit público. O segundo fator era desindexar a economia, isso é, acabar com as correções automáticas de preços e salários que eram reajustados automaticamente de acordo com a inflação passada. Em termos técnicos, isso ficou conhecido como acabar com a inércia inflacionária. Então, aqui, dois desses passos. O primeiro, né, se a gente for pegar a teoria monetarista, era tentar frear essa questão da emissão de dinheiro, fazendo com que o governo arrecadasse o montante de dinheiro de uma outra forma para poder zerar o déficit público. E o segundo tinha a ver com a questão da teoria inercial, e aí a ideia era acabar com a inércia inflacionária. Terceiro ponto, reindexar a economia de acordo com a taxa de câmbio, isso é, fazer com que preços e salários variassem de acordo com o dólar. Na prática, o dólar se tornava o novo indexador. Então, uma medida, né, uma das principais medidas nesse período foi estabelecer, a partir do momento em que o real foi criado, estabelecer que o valor do real era $1, né? Mas antes disso, a gente tem a criação da URV, da Unidade Real de Valor. O quarto aspecto era abrir a economia por meio da redução das tarifas de importação. Tudo era válido para combater a escalada de preços. Por que abrir a economia nesse momento era uma questão importante? Porque para que os preços internos eles pudessem ser contidos, para que você não tivesse, né, a manutenção do aumento de preço pelo empresariado brasileiro, a partir do momento em que você abre a economia, você dá a possibilidade de importação de produtos com preços mais baixos, e isso torna o mercado interno mais competitivo. Então, ao abrir os mercados, né, diminuindo as tarifas de importação, importar passou a ser mais barato. Foi na época em que a gente teve o começo, né, das lojas de tudo por R$1. E aí, um fator que reforça essa abertura competitiva foi justamente o real estar bastante valorizado quando ele foi criado, porque na verdade R$1 vale $1, né? Então, ficava muito mais fácil de importar com uma moeda tão valorizada assim, e aí isso fazia com que as empresas brasileiras não pudessem subir tanto o preço dos produtos, já que havia oportunidade de importar esses produtos de fora. A gente vai ver que isso, por um lado, foi positivo, porque conseguiu, né, controlar a inflação. Por outro lado, teve uma série de impactos negativos, como, por exemplo, quem são as empresas que conseguiram se manter, né, nessa perspectiva de cobrar preços menores, mais competitivos? As grandes empresas, que tinham uma escala de produção maior, que tinham como cortar custos. As pequenas empresas, muitas delas quebraram nesse período porque não conseguiram competir com os produtos importados que passaram a entrar no país nesse período, né? Além disso, foi uma época com muitas empresas quebraram. A gente tem um período de maior desemprego da nossa história, foi a partir do momento que a gente tem estabelecido o Plano Real. A gente ainda tem um outro problema que é vinculado à nossa balança comercial, né? Porque se eu passei a importar muito e uma moeda muito valorizada, isso acabou me trazendo problemas aí em termos de balança comercial. E aí, se a gente for olhar o PIB, né? Lembra lá no PIB, na forminha do PIB pela demanda agregada, um dos fatores é o X menos M. Exportação menos importação. Se eu tenho muito mais importação, o impacto disso para o PIB é negativo, ok? Bom, e o quinto, aumentar acentuadamente as reservas internacionais. Isso é, o governo deveria comprar dólares continuamente, acumulando-os até o momento da introdução da nova moeda. Quanto mais dólares o governo tivesse em suas reservas, maior seria a confiança dos investidores internacionais na seriedade e na robustez do plano, e menores seriam as chances de um ataque especulativo e de uma fuga de capitais. A gente vai retomar isso aqui quando a gente for falar um pouco de câmbio, mas basicamente, para que se pudesse manter, né, o valor de R$1 para $1,
Para isso o governo precisava ter dólar no país, então o governo começou a comprar dólares para que ele conseguisse manter essa taxa de câmbio de 1 para 1. A gente vai ver isso com mais detalhe quando a gente for falar de câmbio, para vocês entenderem como é que funciona isso. Então, no dia 1º de agosto de 93, houve a primeira medida, embora de efeito apenas cosmético, mudou-se mais uma vez o nome da moeda e cortou-se 3 zeros. Então, a moeda deixava de se chamar cruzeiro e passava a se chamar cruzeiro real. Então, em 93, a gente tem uma mudança do cruzeiro para o cruzeiro real. A inflação de preços continuava em forte ascensão, seria de 33% só no mês de agosto e 1.730% no acumulado de 12 meses. Essa ascensão inflacionária decorria do fato de, além de imprimir dinheiro para saldar o seu déficit, o governo também imprimia para comprar dólares, algo que ele continuaria fazendo até o dia da introdução do real. Então, aqui a gente tem, né, o processo de emissão de moeda aqui, tanto para pagar a dívida quanto para poder comprar real, e aí essa emissão de moeda também não contribuía para que se pudesse reduzir a inflação. Em 28 de fevereiro de 1994, a gente tem a introdução da URV, Unidade Real de Valor. A inflação de fevereiro foi de 40,3% e acumulada em 12 meses já estava em 3.025%. Os dados de 94, eles não são muito considerados porque a gente tem uma quebra justamente no meio do ano, quando muda a moeda de novo, né? Quando o cruzeiro real passa a ser substituído temporariamente pela URV e depois vira real em junho. Então, aqui, os bens e serviços precificados em cruzeiro real deveriam ser divididos pela URV, que era a taxa de câmbio determinada no dia anterior para se encontrar os preços em real. Aí é interessante, né? Eu era pré-adolescente nessa época já da URV, eu me lembro um pouco disso, que cada vez que a gente ia ao mercado, a gente tinha que levar uma calculadora para a gente calcular quanto é que custava cada uma das coisas, porque era isso, né? O preço das coisas variava de acordo com o valor do dólar do dia anterior, então era um movimento de cálculo constante. Para que o governo criou essa URV? Para ela quebrar essa memória inflacionária, esse processo de permanência, né? de aumento de preços, ainda que se mudasse o nome da moeda. Porque nos períodos anteriores a gente teve uma das alternativas, né, pensada pelos governos anteriores, foi justamente mudar o nome da moeda, mudar a moeda. Então eles mudavam a moeda, cortavam os zeros da moeda para tentar quebrar esse processo inflacionário, mas o processo acabava se mantendo e voltando a ter a mesma inflação bem rapidamente. Então, o que o Plano Real pensou, né? Assim, qual foi a estratégia? Então, para quebrar essa memória inflacionária, a gente estabelece uma unidade real de valor, a URV, que foi uma taxa de conversão temporária, para que quando o real fosse estabelecido, a gente pudesse quebrar essa memória inflacionária. Então, no dia 28 de março de 94, a URV foi determinada em 895 cruzeiros reais. Isso significa que no dia 29 de março, os preços em cruzeiro real deveriam ser divididos por 895 para se obter o preço em real. Esse processo era repetido diariamente, que foi o que eu comentei com vocês aqui. No dia 29 de junho de 94, uma quarta-feira, a taxa de câmbio encerrou o dia com o dólar valendo 2.750 cruzeiros reais. Portanto, no dia 30 de junho, quinta-feira, todos os valores em cruzeiro real deveriam ser divididos por 2.750 para se obter os valores em real. Então, era uma coisa bastante complexa. Todas as contas bancárias, todas as aplicações e investimentos foram automaticamente convertidos em real. 2.750 cruzeiros reais foi, portanto, a paridade estabelecida entre o cruzeiro real e o real, né? Baseado aí na taxa de câmbio. Morria o cruzeiro real e na sexta-feira, dia 1º de julho, nascia o real, valendo exatamente $1, pelo menos naquela sexta-feira. Toda a base monetária foi trocada de acordo com essa paridade, de 2.750 cruzeiros reais para cada R$1. Então, por exemplo, se eu tivesse no banco 2.750 cruzeiros reais, isso quer dizer que no banco eu passaria até agora R$1, ok? Quem estivesse em posse de cédulas de cruzeiro real deveria trocá-la nos bancos por cédulas e moedas de real.
Em junho de 1994, a inflação de preços foi de 47,43% e a inflação acumulada em 12 meses de 4.922%. Bom, aí o que a gente tem? A gente tem uma imagem aqui, né, que relaciona a inflação com os juros. Então, uma das questões importantes aqui, que a gente vai ver, especialmente depois que a gente for estudar juros e câmbio, é que para que se pudesse conter, né, o que a gente chama, que ficou conhecido como dragão da inflação, uma das coisas que o governo precisou fazer foi aumentar a taxa de juros. A gente vai ver que uma forma importante do governo, inclusive, conseguir manter a paridade do real com o dólar, foi aumentando consideravelmente a taxa de juros. A gente vai falar disso. E aí, isso também passou a se tornar um problema para a economia. Então, com os juros altos, eu consegui, de certa forma, ajudar a controlar a inflação. Foi uma das estratégias, né, de política monetária aqui no plano real, mas isso teve impactos muito negativos, porque com os juros altos, a gente vai ver que as pessoas, elas passam a comprar menos, as empresas passam a investir menos, então os juros não favoreceu aí o lado real da economia, né? Apesar de conseguir conter o aumento de preços, que é a inflação. Aqui tem algumas curiosidades, o nome das moedas que circularam no Brasil. Então, real, na verdade, foi o nome da primeira moeda no Brasil, no início da colonização, de 1500 até 1942, então foi uma moeda que durou bastante. A gente teve cruzeiro, criado no governo do presidente Getúlio Vargas, em 1942. Ao criar o cruzeiro, o governo realizou o corte de zeros e estabeleceu que cada cruzeiro equivaleria a R$1.000. Depois a gente tem o cruzeiro novo, que entrou em circulação em 67, durante o regime militar, e circulou até os anos 70. Durante a sua implantação, o cruzeiro perdeu 3 zeros, e aí o cruzeiro voltou em maio de 1970, sem corte de zeros. Depois a gente teve o cruzado em 86, com o governo de Sarney. Houve o corte de zeros em relação ao cruzeiro. Depois a gente tem o cruzado novo em 89, também em função da inflação elevada, houve a criação dessa nova moeda. Também o corte de zeros, porque o que é isso, gente? Por exemplo, olha, eu tenho um produto, ele custa, por exemplo, um cruzado, ok? E aí esse produto no outro mês tem uma inflação, sei lá, se no acumulado do ano, por exemplo, eu tenho uma inflação de 1000%, esse produto que custava um cruzado passa a custar 1000 cruzados, né? Então, sei lá, uma barrinha de cereais que custava um cruzado passou a custar 1000 cruzados. E aí, para trocar de moeda, o que o governo fazia? Ele ia lá, cortava os 3 zeros do 1000, então voltava a valer o quê? Um cruzado novo, entenderam? Era mais ou menos essa lógica da mudança de moedas. Em março de 1990 volta o cruzeiro de novo, só que nesse caso eles não cortaram os zeros. Depois, em 1993, a gente tem o cruzeiro real com o corte de 3 zeros no governo Itamar Franco, e depois a gente tem o real, que agora é a nossa moeda desde 1994. Bom, é isso. O nosso próximo tema aqui, a gente vai falar um pouco sobre juros, e aí vocês vão compreender um pouco, né, da relação entre juros e inflação, e depois da relação de juros, câmbio e inflação, e aí a gente vai conseguir compreender um pouco melhor tudo o que aconteceu aqui na época do estabelecimento do Plano Real, ok? O importante nesse momento é compreender que houve uma série de medidas no governo Fernando Henrique, que esse conjunto de medidas, entre as quais um aumento de juros e o estabelecimento de um câmbio de R$1 para $1 e a abertura econômica, foram medidas importantes para se conseguir conter a inflação. Foi o principal mérito, talvez, do governo Fernando Henrique, conseguir conter, né, a inflação, no caso, no primeiro momento como ministro da Fazenda e depois, né, como presidente, manter essa contenção da inflação, mas a gente vai ver que a gente tem impactos negativos disso. Como toda política econômica, você prioriza uma determinada coisa e aí, em detrimento a isso, você tem, né, o resultado positivo daquilo e tem também o resultado negativo, e aí a gente vai falar um pouco também sobre isso, ok?